Hum. Olá, hoje é sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Estamos aí gozando do sol da primavera e eu venho contar para vocês um hábito noturno das mulheres de dois amigos meus. A Lu, mulher do Boni, que criou o padrão Globo de qualidade, não deixa o Boni dormir enquanto ele não mostra para ela este vídeo que eu gravo aqui. A mesma coisa faz a Sandra, mulher do meu mestre do direito, o desembargador Walter Maierovitch, que tem a mesma prática, né? Então, depois de entregar as mulheres desse meu amigo, eu vou entregar agora o senhor Frederico Assef. Vocês são testemunhas de que eu tenho avisado há muito tempo que esse Frederico Assef nunca foi flor que se cheire. Eu, inclusive, cheguei a citar uma vez, meio de brincadeira, meio a sério, o grande e mais desmentidíssimo fisiologista italiano, Cesare Lombroso, que tinha uma teoria sobre a facies do criminoso e sua relação com o crime. E era a respeito disso que eu conversava hoje pelo telefone com o Walter, quando ele me contou essa história da Sandra, né? Pois é, logo depois da minha conversa com o Walter, eu recebo aqui a notícia dada pelo antagonista de que Frederico Assef está sendo processado pelo Ministério Público da Lava Jato, da Federal do Rio, como autor de dossiês e lobista em Brasília. Não é propriamente advogado, né? Ele usava, segundo a reportagem, o escritório de uma advogada também, Márcia Zamporim, e recebia o dinheiro através de uma outra advogada, Luísa Eluf. Segundo Orlando Diniz, o ex-presidente da FEComércio, e naquela história do Sistema S, que enrola de vez os Bolsonaro, de vez que o Assef era advogado do Flávio Bolsonaro, até ser descoberto o Fabrício Diniz no falso escritório dele em Atibaia, e até hoje se diz advogado de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deve mais essa explicação a nós outros, né? Pois é, outra explicação que o Jair Bolsonaro nos deve é sobre a Advocacia Geral da União. Olha, a Advocacia Geral da União, depois da péssima repercussão dessa portaria promovendo 607 servidores, dos quais 606 passaram a entregar o topo da carreira da Procuradoria Federal, a repercussão levou a AGU suspender, desde ontem está suspensa essa decisão, essa promoção em massa, e esses senhores não passarão a ganhar mais R$ 27.300, até, não se sabe até quando, né? Segundo a nossa inscrita aqui, Ana Júlia, nunca se sabe se voltarão atrás. Segundo Celso Gives, outro inscrito, suspendeu, não cancelou. Então tá na hora de eu contar para vocês que a AGU não é um órgão tradicional, né, da burocracia brasileira. Não, ele foi inventado, sabe por quem? Sabe por quem? Gilmar Mendes, à época, era assessor jurídico de Aloysio Nunes Ferreira, que era secretário-geral da presidência, e por nomeação do Fernando Henrique Cardoso, inventou a própria corte. Havia até hoje a Procuradoria-Geral da República, e ele inventou uma coisa chamada Advocacia Geral da União, que até agora, desde Gilmar Mendes até hoje, só tem servido para usar dinheiro meu e seu dinheiro público para pagar problemas com a justiça, não da União. A União significa poderes executivo, legislativo e judiciário, mas do presidente da República de plantão. O caso que ficou mais notório foi o Zé Eduardo Cardoso com a Dilma Rousseff. Depois, mais recentemente, um caso mais escandaloso, que é o caso do André Mendonça, nomeado pelo Dias Toffoli, amigo do Bolsonaro, lulista, petista de carteirinha, e que, primeiro na AGU,
e depois no Ministério da Justiça é mais do que um advogado do Bolsonaro, um capacho, aquilo que a gente pisa na porta antes de casa para limpar a sola dos sapatos, né? O senhor André Mendonça é um fruto digamos, desse truque, dessa invenção, né? Que o escrito Geraldo Oliveira chama de farinha pouca, meu pirão, primeiro, e segundo Adriana Fernandes e Breno Pires, do jornal O Estado de São Paulo, além do salário, os advogados públicos federais recebem também honorários advocatícios. Em 2019, pelo menos 590 milhões de reais foram repassados a advogados públicos federais, referentes a honorários de sucumbência. Sucumbência é o dinheiro pago pela parte derrotada num processo judicial. A Procuradoria-Geral da República até chegou a questionar esse benefício no Supremo, mas estão lá. E usaram, inclusive, para defender essa medida absurda que promove simplesmente 92% da corporação a ficar no topo e a receber R$ 39.200. Olha, é bom ficar sabendo disso, porque isso pode voltar a qualquer hora. Temos que ficar atentos. Eu acho, inclusive, que isso aí foi tentado porque eles achavam que ninguém ia prestar atenção, porque ninguém liga para a Advocacia Geral da União, apesar do seu prédio suntuoso e dessa evidente utilização pelo presidente da República de plantão de uma coisa que tinha que ser da União. Agora, eu também aproveito para contar que eu tenho visto muito frequentemente na televisão comercial anúncios comerciais desses advogados da Advocacia Geral da União. Por quê? Para quê? Isso é um crime também. O advogado geral da União não é um advogado particular. Aliás, a profissão de advogado não admite que o advogado particular anuncie. Por que o advogado público pode anunciar, né? Antes de passar para frente um assunto também bem cabeludo, eu quero voltar ao caso Paulo Guedes, que o Carlos Schneider, meu inscrito aqui, avisou que tem ministro que desmaia e tem ministro que se deixa puxar, não são vítimas de uma violência, mas de uma estratégia. E o Paulo Guedes usou a estratégia de obedecer a ordem do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e do general Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral da presidência, que o retiraram de uma entrevista coletiva. E ainda teve a cara de pau depois de... eles fizeram um favor para mim, porque me livraram das perguntas dos jornalistas. É bom que os jornalistas fiquem sabendo disso, para tratar o Paulo Guedes como ele merece. Esse não é um problema de competência, de probidade, nada. Esse aqui é um problema de caráter. Caráter. Bom, ontem o Jornal Nacional publicou uma notícia de algo que eu venho acompanhando aqui, né? Um levantamento de informações registradas em 2 cartórios do Rio mostra que parentes do presidente Jair Bolsonaro compraram imóveis com dinheiro vivo. Os documentos foram obtidos pelo jornal na compra mais recente, em 29 de dezembro de 2016, quando estava no primeiro mandato como deputado federal, Eduardo Bolsonaro, o caçulinha dos 3 adultos, né, pagou R$ 1 milhão por um apartamento num prédio em Botafogo, na zona sul do Rio. A escritura revela que ele já tinha dado um sinal de R$ 80 mil pelo imóvel e, pelo registrado no documento, estava pagando mais 100 mil em moeda corrente do país, contada e achada certa, ou seja, em cédulas de dinheiro vivo. O registro mostra ainda que Eduardo Bolsonaro iria pagar R$ 18.900 6 dias depois. A maior parte do valor, 800 mil, foi quitada com financiamento na Caixa Econômica Federal. De acordo com o Globo, em 2011, quando ainda não era deputado, o Eduardo Bolsonaro já tinha comprado outro imóvel usando dinheiro vivo. Como registrado na escritura, ele pagou R$ 160 mil por um apartamento no endereço de Copacabana, 110 mil pagos com cheque administrativo e outros 50 mil em espécie. Não é crime pagar com dinheiro vivo, mas
o usuário desse truque tem que provar, tem que permitir que o banco questione a origem do dinheiro. No Rio, não é uma atividade muito salutar ficar transportando tanto dinheiro em cédulas, e é por isso até que é possível fazer a brincadeira de que os bolsonaros são contra os bancos. Para concluir essa nossa intervenção de hoje, eu não posso esquecer que o calado, o mudo, Milton Ribeiro, ministro da Educação, entrou para valer nas mancadas imperdoáveis do gabinete Bolsonaro. Numa entrevista que ele deu a Jussara Soares, do jornal onde eu trabalho, do Estadão, ele usou expressões como: não tenho como responder, não tenho como resolver isso, isso não tem nada a ver comigo, não temos esse tipo de interferência, não temos o poder de determinar, não foi um problema criado por nós, não temos recursos para atender, não tem como, vai fazer o quê? Eu usei aqui uma seleção feita pelo professor e jornalista Rodrigo Cartier, da Casper Libero, da Escola de Jornalismo da Casper Libero, que tem uma coluna na UOL. Mas essa entrevista, o que pegou mal mesmo foi o uso, na atuação do senhor Milton Ribeiro, o uso da palavra homossexualismo como resultado de famílias desajustadas. Isso aí é preconceito na veia, é um crime equivalente ao racismo. Até o uso da palavra homossexualismo está fora da órbita, fora do normal, porque se usa homossexualidade, porque o ismo caracteriza uma doença, botulismo, né? Pois então, o nosso ministro já está de mal, está em má situação com o Bolsonaro e os seus apoiadores radicais, pelo fato de ter recebido a deputada Tabata Amaral, olha, que é do PDT, ou seja, da oposição de esquerda. Ao terminar, eu quero convidar você para ficar atento amanhã, porque amanhã eu vou publicar entrevista com Chico Graziano, uma entrevista bomba sobre o Fernando Henrique, com quem ele trabalhou, a reeleição do Fernando Henrique e, sobretudo, sobre sua adesão a Jair Bolsonaro e as críticas que ele tem a fazer à política em relação ao agronegócio e ao ambientalismo no governo Bolsonaro. Não percam, não percam. Bom, direto ao assunto. Até um excelente fim de semana, que agora eu volto amanhã com a entrevista e depois só segunda-feira, porque domingo é dia de folga. Domingo é dia do Arthur. Domingo é dia de Isabel e Arthur. É isso aí. Direto ao assunto. Até, só a verdade nos salvará.